O livro Tarde, do Olavo Bilac é o principal poeta do parnasianismo brasileiro, tá, gente? O livro Tarde, os poemas representam também o contexto sociocultural do final do século XIX, mas na questão poesia. E aí, uma marca também desse final do século XIX é a retomada de temas e do esteticismo clássico. Isso aparece também na prosa, né? Mas ela é predominante na poesia. Tá? Então, referências à cultura greco-latina, né? A filosofia da antiguidade, filosofia platônica, aristotélica e tal, e a preocupação com o esteticismo. Então, ó, gente, isso aqui são sonetos também, tá, gente? Depois a gente vai ver mais abaixo aqui, ó, são 99 sonetos o livro. Tá? O livro Tarde tem 99 sonetos, não sei porque não colocaram 100, mas são 99, tá? E nós temos os sonetos de Camões, certo? E com o mesmo contexto, são épocas diferentes, né? Um é do final do século XIX, o outro lá do século, do início, né? Da metade do século XVI, porém, tem muita semelhança entre eles, porque o mesmo contexto sociocultural acaba, principalmente nessa coisa da retomada, né, dos valores greco-latinos. Então, é fácil fazer uma questão comparativa, né, entre um soneto do Camões e um soneto do Olavo Bilac. Fiquem atentos. Os vestibulares adoram fazer questões de intertextualidade, né? Questão que aborda 2 ou mais textos da lista aí, tá? E aí, por exemplo, essa questão do esteticismo também, né? Aquela preocupação na estética, com métrica perfeita, rima perfeita, a forma do soneto, a linguagem elevada, isso são características do parnasianismo, tá? Então, a obsessão formal, alienação. A questão do parnasianismo pode ser cobrada, tá? Às vezes a Unicamp tem algumas questões bem tradicionais assim. Então, por exemplo, eles podem querer que você identifique características parnasianas, né? Que mostrem, isso aqui é um poema parnasiano. Então vamos relembrar rapidamente aqui. Primeiro, essa obsessão formal, métrica, rimas regulares, né? Depois, uma característica também é a alienação temática. Os parnasianos defendiam a chamada arte pela arte. Eles não queriam que a arte tivesse envolvimento com dramas sociais, com temas sociais, né? Eles não achavam que a arte devesse ser usada para criticar, questionar, e essa é a grande diferença para o realismo-naturalismo. A literatura realista-naturalista, que é do mesmo período, é uma literatura atuante, uma literatura crítica, uma literatura que discute, que denuncia a realidade. Os parnasianos defendiam a ideia de que a arte só tem que ser arte. O único objetivo da arte é provocar o prazer artístico. Por isso essa preocupação toda, né, com a beleza estética, com a plasticidade, o descritivismo, uma poesia muito descritiva, muito plástica, muito visual, né? Às vezes com imagens muito bonitas e tal, para provocar esse prazer artístico aí, tá? Então, essa questão da arte pela arte, você tem que ficar atento. E a questão da impassibilidade. Impassibilidade é a ausência de emoção subjetiva. Então, assim, isso costumo dizer que parece até meio contraditório, porque quando você pensa em poesia, poesia é a expressão da subjetividade, né? Você faz poesia para expressar o que você está sentindo, a sua emoção e tal. Exigir que a poesia não tenha essa subjetividade é meio que contraditório com a própria lógica da poesia. Mas os parnasianos defendiam isso. A poesia tem que ser fria, objetiva, racional, sem emoções pessoais. Só que tem um detalhe, gente. O Olavo Bilac nem sempre atendeu a isso. Tá? O Olavo Bilac, em alguns casos, a gente chama ele até de parnasiano romântico ou romântico parnasiano, porque tem alguns poemas dele que tem forte subjetividade e sentimentalismo, mesmo que dentro da estrutura parnasiana. Então, toma cuidado. Ao longo desses 99 sonetos, você pode ter um soneto que é tipicamente parnasiano, tem um soneto ali famoso que a um poeta chama, dei uma olhada depois, o poema é um endeusamento do estilo parnasiano. Ele explica como fazer um belo poema parnasiano, defendendo tudo isso, né? A ausência de sentimentos, o não envolvimento com temas sociais, a frieza, a objetividade, ele defende tudo isso. Mas ele tem outros poemas em que ele deixa transparecer a emoção, sim. Tá? Então tem que ficar atento a isso. Tá? Esses 99 poemas, diferente dos sonetos de Camões, são todos decassílabos. Aqui não, você vai ter sonetos com 10 sílabas, com versos com 10 sílabas, e vai ter sonetos com 12 sílabas. Os parnasianos gostavam muito também do verso alexandrino, que é o verso de 12 sílabas. Tá? Então, só existem essas duas possibilidades. Tá? Ou é 10
ou é 12 sílabas. Se tiver uma questão envolvendo isso, presta atenção, que só pode ser essas duas aí. Se você achar um verso com 11, com 9, com 13, está errado. Ou é 10, ou é 12, tá bom? E aí quando é 10, é tudo 10. Se tiver um poema começou com 10, é sempre 10. Começou com 12, é sempre 12. Não fica alternando não, beleza? Outra coisa, gente. Esse livro é uma publicação póstuma. Olavo Bilac morreu em 1918, o livro é de 1919. Tá? Mas os poemas representam o final do século XIX, o máximo o início do século XX. Só que tem essa coisa, digamos assim, da maturidade em vários poemas. Então, quando a gente elenca aqui os temas dominantes ao longo desses poemas todos, nós temos a defesa do parnasianismo, como eu falei para vocês, tem poemas que defendem claramente essas características parnasianas. A exaltação nacionalista, que aí já foge à proposta parnasiana, aquele sentimento patriótico que lembra um pouco o romantismo. Tem um poema chamado Língua Portuguesa, né, famosíssimo também, em que ele defende, né, a beleza da língua portuguesa, bem nacionalista. Lembrando que Olavo Bilac foi autor, né, do Hino à Bandeira, foi um dos responsáveis pelo serviço militar obrigatório. Ele era bastante nacionalista nesse sentido, tá? A cultura e a mitologia clássica greco-latina aparecem muito, então referências, né, a deuses mitológicos, né, a filosofias mitológicas é muito constante. E um tema marcante ao longo de todos esses poemas é a exaltação da maturidade. Tá? O Olavo Bilac, a maioria desses poemas foram feitos já na sua fase madura. Né? O Olavo Bilac nunca se casou, levou uma vida boêmia, né? Então, chega um determinado ponto da vida que você começa a pensar, né, sobre as experiências da vida tal, e acaba tendo uma visão mais reflexiva sobre essa realidade da maturidade, né? Para não dizer da velhice. Na época seria aí, ele com 50 e poucos anos já seria considerado idoso. Tá? Eu selecionei inclusive um poema que tem isso, junto com um texto que faz parte do livro, logo no início do livro, do Manuel Bandeira. Olha o que diz o texto. Ó. Faleceu o poeta quando se imprimia seu último livro, Tarde. Uma coleção de sonetos tão diversos, diferentes, né? Dos da Via Láctea, que é o seu livro mais famoso, quanto um triste crepúsculo, um entardecer, ou é de uma manhã de sol. A idade dos amores tinha passado. Agora chegava a idade da reflexão. No Via Láctea você tem os poemas do amor, né? Poemas bonitos, de casos amorosos e tal. Agora, são poemas que se identificam mais com o crepúsculo, né? Com o entardecer, mais reflexivos, ok? Olha o poema que eu separei para vocês, ó. Messidora. Messidora significa a época da colheita, né? Quando o fruto está maduro para ser colhido. Olha o que ele diz, ó. Por que chorar? Exulta, satisfeita. Ele está se dirigindo a alguém. Para de chorar, precisa dar. Exulta, né? Fica feliz, satisfeita. Tu és a pessoa a quem ele está se dirigindo. Quando a mocidade te abandona, mais que bela mulher. Mulher perfeita, do completo fulgor, brilho, senhora e dona. Dona e senhora do brilho completo. Vejo que ele está dirigindo suas palavras a uma mulher madura, né? Quando já não tem a mocidade, quando já foi abandonada pela mocidade. Aí ele diz, as derradeiras messes aproveita. Messe é o produto, né? Pronto para ser colhido, é o fruto maduro. Então aproveita as derradeiras messes, frutos derradeiros, e goza. A antivelhice é uma pomona. Pomona é uma deusa, né? Deusa dos pomares. A antivelhice é como uma deusa que, se esmerando na final colheita, dos frutos áureos a paixão sazona. Dos frutos dourados sazona, né? Saboreia a paixão. E aí ele conclui, ó, ama, ou seja, não tenha medo de amar na maturidade. Ama e frui o delírio, a febre, o ciúme e todo o amor. E morre como um dia em fogo, como um dia que resume toda a vida em anseios, em poesia, em glória, em luz, em música, em perfume, em beijos, numa esplêndida agonia. Tá? Então vejam, ele fala dessa maturidade, mas ao mesmo tempo ele exalta, né, que não se deve deixar de viver, deixar de amar por causa
da idade, da maturidade. Que na maturidade você tem muito a gozar, tem muito a aprender, tem muito a usufruir aí. Certinho?